Bem, pessoal, ontem a gente conversou na aula 1, sobre documentação. Hoje a gente vai ver dois documentos dessa documentação imobiliária, que é fundamental na vida do corretor. Então, veja, a documentação imobiliária, ela tem uma série de questões que são importantes você, como corretor de imóveis, começar a tomar conta disso. Por exemplo, a primeira, todo imóvel que você for intermediar, todo imóvel que você for negociar, você for arrumar cliente ou arrumar imóvel, você tem que ter uma autorização de venda do proprietário. Você não pode sair vendendo um imóvel sem ter essa autorização de venda, porque aí caracteriza muitas vezes que você pode estar sendo vítima de um golpe, como aconteceu com o corretor, que pegou uma procuração falsa de um falso proprietário e foi vender a casa. E a polícia pegou. E aí ele está respondendo a processo, como se estivesse envolvido no esquema. Isso por quê? Porque faltou o cuidado dele pegar a autorização de venda. Essa autorização de venda ela pode ser simples e ela pode ser também exclusiva. A simples, vários corretores vão poder vender esse imóvel. Já a exclusiva é diferente. A exclusividade vai dar somente a esse corretor que possui o direito de vender. E eu trabalho muito com essa questão da exclusividade, corro atrás para que eu tenha exclusividade no imóvel que eu estou trabalhando. E isso é muito bom, porque isso ajuda muito a gente a crescer enquanto corretor de imóveis. Então, é importante que vocês tenham claro essa questão da autorização de venda simples ou com exclusividade. Depois a gente vê com calma esses modelos, ok? A documentação imobiliária, essa autorização de venda, ela é legal, é uma exigência legal. A resolução do COFES número 458, ela obriga o corretor de imóveis, ela obriga o corretor de imóveis a ter essa resolução na mão, 458/95. Essa norma determina que o profissional só pode anunciar publicamente um imóvel se ele tiver, junto ao proprietário, um contrato escrito de intermediação imobiliária, que é esse modelo de contrato que nós vamos ver. Então, é preciso que o corretor tenha na mão esse contrato e, dessa forma, ele consiga, evidentemente, provar que ele foi contratado por um proprietário para intermediar a venda daquele imóvel. Essa norma é importante na vida da gente, ela faz parte da lei 6.530, tá certo? Ela faz parte da lei 6.530, ela está aí, ó, a certidão. Deixa eu voltar para cá. Essa lei, ela tem os detalhes importantes dessa lei, que é importante a gente ter esses detalhes na mão. Então, é importantíssimo que a gente esteja realmente preparado. O primeiro detalhe que a gente tem é que a gente precisa saber da segurança jurídica desse processo. Como é que está a segurança jurídica desse processo? A regra existe para proteger os compradores e para garantir que o corretor realmente tem poder para representar esse imóvel, para poder apresentar esse imóvel, para poder negociar esse imóvel, evitando falsas ofertas e também dor de cabeça. A base legal é a resolução que complementa o artigo 20, inciso 3, da Lei Federal número 6.530/78, ou seja, não é uma coisa que alguém decidiu, não é o presidente do COFES que decidiu, não, isso é uma lei federal, número 6.530, que regulamentou a profissão do corretor. E na lei está dito lá que o corretor não pode intermediar sem ter na mão a autorização de venda. Então, cuida de pegar a autorização de venda. E tem penalidades. Corretor ou imobiliária que anuncia sem esse documento assinado pelo proprietário comete infração ética e vai ser autuado pelo CRES da sua região. Nem tenha dúvida disso. Por isso que é importante você ter na mão essa autorização. Como a gente já falou, os tipos de autorização podem ser com ou sem exclusividade, detalhando todas as condições do contrato. Eu vou dar para vocês aqui um modelo básico de autorização.
Mas depois vocês vão ter também outros modelos de autorização mais especiais, como é o que eu uso. E aí depois a gente conversa sobre esse novo modelo que a gente vai ver depois, tá certo? Então veja, pessoal, nesse caso do modelo de autorização, você tem que ter esses dados que estão aí. Você tem que ter o nome do proprietário, você tem que ter a nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, onde ele reside, no endereço dele completo. A coisa tem que estar concretizada, a coisa tem que estar legal, tem que estar clara, tem que estar objetiva, para evitar que você vá cumprir processos, pegar processo, responder processo, ter boletim de ocorrência que você não está seguindo os passos, tá bom? Então, você tem esse processo de trabalhar os imóveis, porque dessa forma você me perdoa, tá? Ah, agora começou a coriza. O ponto 2, o corretor imobiliário tem que ter a razão social, tem que estar escrito no CRES, tem que estar em dia com a anuidade, tem que ter o endereço, tem que ter tudo direitinho no seu contrato de intermediação. E o imóvel vai ter que ter a matrícula desse imóvel, vai ter que ter o registro do cartório de imóveis, o loteamento vai ter incorporação, a gente vai falar disso depois. Então, tem que estar tudo muito claro, não pode ser. E até o preço. Me desculpem aí. Até o preço do imóvel ele tem que estar lá, claro. Não pode deixar de ter esse preço desse imóvel. Ok, pessoal? Então, tá mal hoje, hein? Começou essa alergia, vou já tomar um antialérgico ali para dar uma melhorada. Tem que ter as condições, como é que ele será ofertado. Tudo isso tem que estar muito claro entre você e o proprietário para evitar que você pague o preço caro por falta de cuidado com a documentação. Tá bom, pessoal? Então, veja, continuando aqui, a gente tem esse modelo de autorização, que vocês já estão. Só licença, tá? Peço desculpas a vocês, mas o compromisso a gente tem que manter, mesmo com esse nariz entupido do jeito que eu estou, a gente tem que dar continuidade, tá bom, pessoal? Então, veja, o modelo de autorização consta ainda, onde você vai ter certidão de inteiro teor. É outro documento importante que você tem que pedir ao proprietário. A certidão de inteiro teor é uma cópia integral da matrícula registrada no cartório, ou seja, vai detalhar toda a história daquele imóvel. É feito o raio-x, que você vai ver tudo, é feito uma radiografia, é feito um documento que descreve todo imóvel que está ali, e aí você vai ter todo esse histórico do imóvel, os antigos donos, as ações, os outros, as pendências judiciais, e você pode solicitar pessoalmente a certidão de detenção desse imóvel ou online. Hoje está fácil a gente solicitar online essa informação. Tem validade de 30 dias, mas você pode ir trocando. O processo é simples, você pode fazer pela internet. Você pode solicitar o documento, esse documento em formato eletrônico com a mesma validade do físico, diretamente no portal Registro de Imóveis do Brasil. Então, você vai lá, só dá a matrícula, vai pegar a matrícula, vai pagar uma taxa e vai ter o retorno desse imóvel para saber como ele está. Busca aí cartórios. Você também, se não souber qual é o cartório exato onde o imóvel está registrado, você pode utilizar os facilitadores online, como o e-Cartório Brasil, que é uma plataforma online onde você vai ter a possibilidade de descobrir onde é o cartório que aquele imóvel está registrado, ok? Prazos e custos. Prazos e custos. Então, você tem, o valor varia por estado. A tabela, o preço que cobram, isso aí vai de estado para estado, de cartório para cartório. Leva poucos dias úteis para a confirmação do pagamento. Você precisa saber o número da matrícula,
em qual cartório de imóveis o imóvel está registrado, e isso vai constar da autorização de venda que você vai ter. E ter em mãos o documento de compra e venda, o antigo documento de compra e venda, o recibo de compra e venda, o financiamento, o processo judicial, a foto da escritura. Você vai ter que solicitar isso do atual proprietário e também os dados seus como vendedor também vão constar lá. Quem está vendendo, quem está comprando, o corretor de imóveis, tudo isso vai estar nesse documento de autorização de venda e você não pode deixar de anexar a certidão de ITBTU, a cópia da matrícula, o registro de incorporação, que a gente vai estar vendo amanhã. Amanhã a gente trabalha registro de incorporação, ok? Então você já sabe, vai pagar uma taxa que varia de lugar para lugar, vai ter que ter o número da matrícula, vai ter que saber em qual cartório está registrado. Se não souber, vai lá do e-cartório do Brasil e você vai ter essa notícia de saber onde é que está registrado aquele imóvel, tá bom? Finalizando hoje, você ainda consta da sua documentação o prazo e exclusividade, ou seja, o proprietário vai dar a você na autorização de venda um prazo de 90 ou 180 dias se você pegar com exclusividade, tá bom? Os honorários da comissão, não existe mais comissão de 5%. É preciso ter isso claro. Não existe mais comissão de 5%. A comissão ela é devida no acordo entre as partes. Então, você tem que negociar com o proprietário qual é a comissão que ele vai lhe dar. Ele é que vai definir junto com você o valor, porque não existe mais tabela de honorários para o corretor de imóveis. O CAD, né, que é o controle de atividades econômicas, ele acabou com essa comissão de 5%. Então, nós podemos negociar 10, 15, 20, 6, ou seja, cabe a gente o melhor argumento para negociar uma comissão melhor, tá bom? Cabe a gente essa posição para negociar uma captação melhor. Então, veja, pessoal, aqui mudou. Agora, o parágrafo único diz o seguinte: a comissão também será devida se havendo ocorrer durante o prazo de exclusividade por outra pessoa. Isso tem que estar lá na exclusividade, tem que estar claro. Que se durante a exclusividade esse imóvel for vendido por outra pessoa, o amigo do proprietário comprou, o parente do proprietário comprou, não interessa, o corretor tem o direito a essa comissão. E ele vai buscar essa comissão se ele tiver um documento, se ele não tiver, já era. Não tem como ele argumentar, discutir e querer brigar. Então, não adianta, tem que ter a documentação. E com essa documentação na mão, você vai ter realmente os resultados que você espera. Então, nós temos que nos prepararmos para quê? Para saber que nós precisamos ter esse documento, ou com exclusividade, ou sem exclusividade. Depois, como eu disse, vou passar para vocês o modelo de exclusividade que eu uso, que para mim é um dos mais completos. Eu levei muitos anos para constituir esse modelo de exclusividade, porque ele dá garantia para o proprietário, dá garantia para o comprador e dá garantia para mim enquanto corretor de imóveis. Não corro o risco de ser denunciado por estelionato, por estar fazendo uma venda indevida, por estar trabalhando um imóvel que já foi vendido por outra pessoa. Ou seja, eu fujo de tudo isso, tá bom, pessoal? Então, nós vamos caminhar juntos aí. Eu peço desculpas, hoje eu termino agora para poder correr ali na farmácia, pegar um antialérgico e dessa forma melhorar um pouco, né, durante o dia, porque eu vou ter que correr o dia todo, né? Então, vida de corretor é assim. Fiquem todos com Deus, a gente tem o apoio da Credimóvel Brasil, a sua afiançadora locatícia, tem o apoio do Núcleo de Seguros Imobiliários, que cuida de toda a segurança do seu imóvel, inclusive hoje, pela lei, é obrigatório os condomínios terem seguros residenciais, e tem o apoio da Vaz Vistoria. Quer fazer sua vistoria? Faz a sua vistoria com a Vaz Vistoria, você vai ter uma vistoria de qualidade, uma inspeção predial também, que é feita pela Vaz Vistoria, e assim nós estaremos dando esse curso gratuito para vocês como arrendar, por conta dessas empresas que decidiram apoiar esse curso para vocês. E o CIB 360 está chegando, não esquece. Acesse cib360.com.br. Faz a sua inscrição, as vagas estão limitadas, o hotel já está quase esgotada a hospedagem. É hora de você agir, é hora de você fazer a sua inscrição e dessa forma você ter a condição de participar do CIB 360.
esse grande evento do mercado imobiliário, o maior evento da América Latina, já um dos maiores do mundo, onde você, corretor, tem que interagir, tem que participar. Lá não é palestra motivacional, lá não é coach, lá é aprendizado. E a gente espera por você lá. Eu vou estar lá, vou estar levando essa palestra, captação imobiliária estratégica, para todos os corretores, para você que vai estar lá também. Então, nos vemos lá, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus assim o permitir.